Bom, pessoal, na aula anterior, então, a gente criou ali os perfis, os fluxos, né, tudo baseado por CLI, e agora o que a gente vai fazer basicamente vai ser os mesmos passos, são as mesmas etapas, porém de uma forma diferente, com um sistema de gerenciamento. E aqui tem algumas variáveis também que o Vargas vai explicar para nós, que é um pouquinho diferente, mas que na verdade é mais fácil, é mais ágil, digamos assim. Exato. Muitos desses passos são passos que são necessários na primeira vez que a gente está criando um perfil, no primeiro provisionamento. Depois, nos próximos provisionamentos, aí é só pegar e replicar para uma próxima ONU. Que na verdade é o que a gente vai fazer quando de fato a gente for fazer o provisionamento, que já é a próxima aula. A gente vai pegar esse perfil que já está pronto e vai aplicar sobre uma determinada ONU. Então tá, Vargas, como que a gente faz esse procedimento, então, pela gerência? Quais são os detalhes que a gente tem que cuidar? Como que é essa estrutura pela gerência? Certo. Na gerência, tá, a gente tem duas formas de acessar isso, né? Um detalhe que é importante colocar, que para criar perfis usando o software de gerência, é necessário que a ONU esteja presente. Tem que ter a ONU daquele modelo que vai ser usado, aquele tipo de perfil, pelo menos, na criação do perfil, tá? Então, se tiver um modelo diferente, que tem aquelas características daquele tipo de perfil que vai ser criado, tá? Então, aqui na prática, né, a gente pode acessar tanto via config ONU direto aqui na ONU, é uma forma, né, para acessar esses campos aqui. É um atalho. É um atalho, inclusive o Service Configuration. Ou, né, tem o outro caminho, que é abrindo o painel da OLT, Baseface da OLT. A gente vai usar esse caminho aqui, tá? Porque a gente quer mostrar a mesma interface gráfica, né? Então, para a gente mostrar, seria melhor a gente ir por aqui, tá? Mas os dois vão nos levar para o mesmo campo, tá? Então, aqui a gente vai no GPON, aqui na categoria GPON, Device, direto na POM1, que é o local onde a gente colocou as ONUs ligadas. Então, aqui a gente tem aqui a primeira ONU, o mesmo campo aquele do atalho Config ONU a gente encontra aqui, tá? Então, a gente vai no Config ONU. Aqui a gente consegue identificar o modelo, né? Então, como a gente quer criar um perfil, ou, na verdade aqui nesse caso mais de um perfil, né? Usando esse modelo de ONU 101, a gente consegue fazer os perfis que a gente colocou aqui na prática, né? Isso é importante, a gente já vai criar da mesma forma que a gente criou na CLI. Então, vai ter aqui o bridge, um bridge simples, um bridge com trunk, router com FXS e com Wi-Fi. Exatamente. São esses cenários que a gente vai deixar pronto agora, o perfil para todos eles. Exatamente. Então, aqui a gente vai encontrar esse campo do Service Configuration, né? Da mesma forma que a gente ia no outro caminho. E a gente vai, a partir daqui, a gente segue para o Define Data Service. Tá? Aqui no Define Data Service, a gente está no campo onde a gente gerencia os perfis, né? No caso aqui, a gente pode ver que não tem essa seleção aqui, então não tem nenhum perfil ainda criado na OLT. A gente está começando, né? Através dessa linha. Tá? Então, aqui no Create Profile, a gente clicou aqui, a gente vai no Create Profile, a gente vai dar um nome aqui, o perfil de bridge, né? A gente vai dar um nome exatamente como a gente fez na CLI, agora a gente repete, dá um nome que faça sentido, né? Porque a gente vai criar na função. Esse aqui vai ser um bridge simples, então a gente vai marcar aqui qual a porta, né? Porta 1. E aqui a gente vê que já tem as VLANs, né? No caso a gente vai usar a de internet, a gente vai escolher a VLAN 22, mas ainda não tem, ó, no Bandwidth Profile, não tem nenhuma banda aqui ainda criada. A gente vai nos pontinhos aqui na direita para criar esses perfis de banda, tá? Então aqui a gente vai escolher o tipo internet, aí abre o menu aqui, né, das opções, tem VoIP, IPTV, Management, Internet e Unspecified. Então a gente vai escolher aqui o tipo internet. E são aquelas sugestões, né? A gente viu na apresentação, que é o que está na tela para vocês também agora, a questão dos tipos de T-Count. T-Count 1, 2, 3, 4 e 5. São as sugestões de T-Count baseadas no serviço que a gente vai entregar. Isso mesmo. Certo. Essas sugestões elas vão nos dar, né, quando a gente escolhe aqui um tipo de tráfego internet, né, já vão abrir aqui os campos para configurar esse tipo de tráfego, que é um tráfego, né, que permite concorrência. Então, aqui ele vai dar um máximo, a gente configura aqui o tráfego, ele vai ter um máximo, não é um tráfego garantido nem fixo, então é um tráfego que ele é compartilhado na porta POM. Né? Todos os que tiverem serviço de internet vão poder compartilhar, então tu tem a capacidade total da porta, se ninguém estiver usando, né? Conforme vão usando, eles vão dividindo aquela capacidade, né? E, respeitando o máximo, né, do que a gente vai colocar aqui, que a gente for colocar aqui. No caso aqui a gente vai colocar, como na prática da linha de comando, né, os mesmos 100 MB, tá? Então a gente vai usar aqui 1024, né, 00, que representa 100 MB aqui.
cria o primeiro perfil de banda, né? Pronto, aqui o primeiro perfil de banda de internet a gente já criou. Como a gente sabe que nessa prática a gente vai colocar os outros serviços de voz e de gerência, né? Então a gente já pode aproveitar esse momento aqui e criar os outros 2 ou 3 perfis que a gente vai criar. Então, no Deixar caso aqui, pronto agora. Deixar pronto, né? Então aqui a gente vai criar o de gerência, dá o mesmo nome que a gente deu lá na gerência, né? Então fica aqui, vou só acertar aqui, gerência, né? Tipo de tráfego a gente vai escolher o equivalente à gerência, né? Então a gente pode observar aqui na direita, né, que os campos que abriram para a gente configurar são os de banda garantida e banda máxima, certo, né? Porque a gerência ela tem essa característica então de garantir o valor que a gente coloca na banda. Ela não chega a fixar, né, o valor da porta, mas ela garante. No caso de uma concorrência de tráfego, essa banda está garantida. Então aqui a gente usa 1024, também uma sugestão, né, é suficiente, né, para um gerenciamento da ONU até 1 mega está super bom. Então a gente põe esse valor. E outra sugestão máxima, né, a gente põe 1152. Tá, então aqui a gente já pode criar também uma banda de gerência. E vamos criar também a de voz, tá? Então a gente põe o nome ali, voz, o nome do perfil de banda. E o próprio aqui a gente põe como VoIP, né? Porque o serviço vai ser voz. Aqui, aí sim, a gente vai estar fixando, né, uma banda. 512K é a nossa sugestão. A gente sabe que a ONU que a gente vai configurar aqui são 2 portas FXS. Então, se você dividir essa banda fixa, ficaria, né, 256 para cada porta, que já é bem acima do que ela realmente usa. Exatamente. Então, vai ter estabilidade e ainda tem uma sobra aí. Tá? E não, tem que ter o cuidado ainda, né, a gente sempre observa isso, de não colocar valores muito altos nesse tipo de banda, porque cada vez que criou-se um perfil de banda, digamos que foi 50 MB aqui, se for associar uma ONU, né, vai subtrair essa capacidade de banda livre lá na porta-ponta. Então, tem que ter cuidado de não botar valores altos, botar simplesmente aquilo que realmente né, vai ser usado com pouca margem, são valores baixos. Porque ao contrário das outras bandas, a banda fixa, à medida que a gente separa ela para alguma ONU no provisionamento, ela já exclui aquela banda da capacidade da porta. Exatamente. Então, se nós mesmo que a ONU não esteja online, por exemplo, então mesmo se nós tiver aqui 10 clientes conectados com 512K para cada um, são 5 MB a menos naquela porta. Se tiver 100 clientes, são 50 MB a menos naquela porta que ela já vai tirar, ela não vai nem considerar aquela banda. Exatamente. Porque ela está fixa. Porque ela está fixa. Então tem que ter esse cuidado de não exagerar, né? Quando definir esse valor. 512K então vai ser o perfil que a gente vai colocar aqui para banda de telefonia e quando associar vai ser para uma ONU, tá? Então vamos colocar aqui 512 Create. Pronto, agora a gente já tem aqui os 3 serviços, né? Internet, gerência e voz. A gente pode fechar. Criamos aqui, né, o perfil voltamos para a tela. Banda. Voltamos para a tela onde a gente está configurando ainda um perfil de bridge, né? Então aqui a gente vai trocar aqui, escolher internet, a VLAN22 é internet, esse perfil é um simples, né, uma bridge simples. Então a gente deixa na VLAN22 internet, podemos criar. Já marcamos ali, né? Pergunta se quer adicionar um novo subflow, no caso aqui a gente não quer. Que a gente concluiu já o de bridge. A gente concluiu o perfil de bridge, O que está escrito que nós temos ali então na bridge? Aqui no flow, né, fica evidenciado aqui a banda, né, de 100 MB do tipo internet, na porta 1, na VLAN22. Tá? Então, lá na linha de comando a gente tinha falado sobre desabilitar o encryption, né, que já está desabilitado. Fechou. Tá? Aqui a gente tem esse perfil de bridge. Que vai ser uma bridge access que a gente vai entregar na porta depois acesso, que é o próximo passo depois na ação de VLAN, né? O outro perfil. A gente criou o perfil de banda, né? Como a gente fez lá na linha de comando, a gente criou o primeiro perfil de banda, depois nós criamos o perfil de flow e depois nós criamos o perfil de VLAN, né? Então aqui a gente já fizemos o perfil de banda, fizemos o perfil de flow, agora nós vamos fazer outro perfil, né, de flow para uma bridge trunk. Isso, vai ser o nosso segundo cenário de provisionamento. Exatamente, nosso segundo cenário de provisionamento. Então a gente vai criar aqui, vamos botar um nome que faça sentido de novo, né? Bridge trunk. Selecionamos a porta 1. Colocamos o tipo internet.
Agora, como nós já temos o perfil de banda, não precisamos criar novamente, né? Vamos usar o mesmo. Bridge, né? Internet, criamos. Pronto, fechamos aqui. Pergunta se nós queremos criar um novo. Nesse caso, sim, né? A gente vai querer adicionar mais uma VLAN. Vamos botar aqui o sim. Porta 1. VLAN 23. Tipo internet também. Tanto a VLAN 22 quanto a 23 vão ser do tipo internet e a gente vai transportar nessa bridge através de um trunk. Create. Aqui a gente fecha. Agora pergunta se quer criar mais um. Não. A gente parou aqui. Vamos fazer apenas com duas VLANs. Está aqui. Então a bridge trunk. Agora já tem na porta 1 a VLAN 22. E na mesma porta 1 a VLAN 23. Né? Porque na mesma porta a gente vai transportar ali o trunk a VLAN 22 e 23. Então seguindo, né, agora para um próximo perfil. Vamos aqui criar um router. Perfil router. Simples também, né? É o nosso terceiro tipo de provisionamento, um router tradicional. Exato, um router tradicional. Continuando, só para relembrar, né, que a gente está usando a ONU 101. Então a 101 ela permite operar tanto em bridge quanto router. Então a gente está criando um perfil que serve para ela operar em modo router, né? Então aqui a gente define agora a VLAN 22 da internet, né? Porta 1. Aqui, neste caso, né, é uma ONU router. A gente está fazendo referência à porta LAN 1, né? Mas ela vai configurar a WAN, tá? Só deixando isso claro, para não ter essa confusão, porque como a gente marcou aqui a LAN, daqui a pouco, né? Gera uma confusão. Gera uma confusão, mas é um roteador. Na verdade, a ONU, por ser router, ela vai receber a informação e ela vai encaminhar para a LAN. É o papel dela, então não faz sentido nesse momento segmentar a porta. Exato. A gente não aplicando uma ação de VLAN no perfil, ela simplesmente recebe aquela tag na interface WAN dela e o que tiver configurado ali é o que vai dar segmento para essa VLAN. Certo. Não vai encaminhar nada para a LAN, tá? Então a gente coloca aqui 22, internet, criamos. Ok, pergunta se quer criar mais um fluxo, nesse caso não. Né? Então aqui o roteador, um fluxo aí também com a VLAN 22. Tá? Então, próximo, vamos criar já um próximo que a gente vai usar aqui na prática. É só continuar nessa mesma sequência, a gente coloca aqui Create Profile. Né? Agora, nesse caso, a gente pode configurar aqui o roteador com Wi-Fi. Tá? Aqui a gente está usando a 101, mas o roteador com Wi-Fi, ele segue a mesma lógica da configuração de uma ONU 101. Sim. Então, aquela ONU 410 que tem Wi-Fi, o perfil de provisionamento pode ser o mesmo para configurar com o Wi-Fi, tá? Então a gente poderia usar o mesmo perfil que agora foi criado de router, né? Exato. Mas a dica aqui é outra. Mas a dica aqui é outra. A gente troca o nome, né? Na verdade, para poder ter depois uma forma gerencial, identificar, né? Ó, esse roteador aqui é um... quais são as ONUs que tem roteador, o perfil router Wi-Fi? Essas ONUs eu já sei que tem o Wi-Fi, entendeu? Então é mais por uma questão gerencial aqui. Né? A gente poder saber, ó, tiramos um relatório, router com uma porta. Router mais Wi-Fi, essa é está em outro perfil. Está em outro perfil. Então consegue já saber por aqui sem consultar em um outro sistema externo, uma outra planilha, coisa assim. Exatamente, por uma questão de organização e de relatórios, né? Então a gente cria aqui. Então a sequência aqui vai ser a mesma. É um router, a gente está definindo aqui Wi-Fi, né? Aí colocamos aqui a VLAN 22 novamente, internet. Create Profile. Pergunta se quer adicionar um novo flow. Não. Então aqui a gente já tem mais um fluxo agora com o roteador Wi-Fi. Ok, aqui nós criamos então os perfis bridge, né, para uma porta como acesso, bridge trunk com uma porta, mas para permitir tráfego de duas VLANs, encaminha, né, as duas tags, router simples, né, com uma porta, e o router com Wi-Fi. Certo. Tá? Então, este modelo de ONU nos permitiu criar essas 4 possibilidades de perfis de fluxo, né? Então, aqui agora a gente vai fechar para sair desse modelo de ONU 101. Né? A gente não vai avançar aqui ainda, né? Porque quando a gente avança aqui, depois a gente vai cair num outro campo, que é de criação dos perfis de ação de VLAN. Nesse momento a gente não vai avançar ainda, porque a gente ainda está na parte de criação dos perfis. Então, vamos entrar no outro modelo de ONU, o router com FXS, com a telefonia, para a gente poder criar, né,
um perfil que seja adequado a esse outro tipo de Para cenário. habilitar a funcionalidade, a gente conseguir associar já o serviço de telefonia. Exatamente. Maravilha. Então a gente segue o mesmo caminho, só que agora na ONU, né, com telefonia. Colocamos aqui Service Configuration, definir Data Service. Agora a gente está aqui, né, diretamente na ONU 2101. Managing Profile, mesmo caminho. Create Profile. O nome que faça sentido. Router, underline FXS. Aí colocamos então aqui no primeiro fluxo para essa ONU a gente vai colocar a gerência. Então, porque essa ONU tem uma interface de IP host, né? Então a gente pode definir um fluxo de IP host para gerenciamento dedicado. VLAN 100, que é a nossa VLAN de gerência. Né? Aqui, como nós já criamos uma banda de gerência, a gente seleciona ela. Né? Podemos avançar aqui. Create. Nesse caso, pergunta se a gente quer criar um novo subflow. Sim, nesse caso, porque a gente primeiro fez a VLAN de gerência, né? Agora a gente vai adicionar a VLAN de internet e ainda tem a VLAN de telefonia. Então é sim. Para esse modelo, a gente escolhe VIP, a interface é VIP, por serviço da WAN, tanto de internet quanto de telefonia. Então a gente coloca VIP. Vamos colocar aqui primeiro a VLAN 22, internet. Então a VLAN 22, VIP, internet, já pode criar. Criamos aqui. Perguntou se a gente quer adicionar. Sim, a gente vai adicionar mais um. Então vamos lá, selecionamos VIP. VLAN 20, que é a de voz, que nós definimos no cenário. Selecionamos a banda voz. Aqui vai estar aqueles 512K, né, atribuídos no limite. São prioridades diferentes. Então, na verdade, esse caminho é porque nós temos dois serviços diferentes na mesma ONU. Então, quando chegam esses dois caminhos na mesma ONU, ela vai fazer o roteamento, mas internamente é diferente, porque ela tem uma prioridade para o serviço de telefonia superior à prioridade de internet. Exatamente. O roteador ele vai ter ali uma interface com a VLAN 20 criada e uma interface com a VLAN... Uma WAN 20 e uma WAN 22, digamos assim. Exatamente, exatamente. E aí é que a gente vai ter essas priorizações dentro de cada VLAN. Então a gente cria aqui também. Criamos, podemos seguir. Agora pergunta se a gente quer criar mais um. Não, agora acabou. A gente já fez para essa new router um fluxo para gerência na VLAN 100, um fluxo para internet na VLAN 22 e outro fluxo para telefonia na VLAN 20. Então aqui a gente diz que não. Aqui já estão agora todos os perfis que nós escolhemos aqui, né? Para mostrar no cenário para configurar depois o provisionamento das ONUs. Essa etapa veio antes, né? Então perfis de flow estão prontos aqui, tá? Eu vou fechar esse quadro aqui de criação, tá? E a gente vai agora para a parte de criação dos perfis de VLAN. Última etapa. A última etapa, né? Certo. Criamos os perfis de banda, criamos os perfis de flow. Agora vamos criar a ação de VLAN. Tá? Então, para esse modelo bridge aqui, para esse formato de perfil que a gente definiu, né? Se a gente avançar aqui, a gerência ela já tem um modelo aqui, né? Padrão, ela já identificou que a VLAN 22 é a internet e já nos abriu como acesso. Certo. Tá? Mas, como a gente não vai seguir aqui, a gente não vai provisionar ela nesse momento ainda, então a gente vai voltar, tá, o campo para a gente criar aquele perfil de ação de VLAN que a gente ainda não tem. Se a gente já tem um acesso, então a gente quer o quê? Trunk. Né? Então o acesso ela já puxou como default, então a gente não precisa mexer nele. Então não precisa mexer nele. Então a gente vai precisar agora definir uma ação de VLAN para o trunk. Porque até então a gente tem os fluxos das duas VLANs, mas a gente não definiu o que na porta vai ser feito. Vai ser retirada a tag? Vai ser mantida a tag? A gente tem que definir isso. Então, bridge trunk, a gente vai selecionar agora o perfil bridge trunk e a gente vai avançar com ele. Né? Então vamos avançar com ele aqui, próximo. Tem aqui a opção de acesso, mas não é o que a gente quer. Ele está nos propondo acesso, a gente não quer, a gente quer trunk. Tá? Então a gente vai aqui para o perfil de trunk. Tá? Aqui no caso, abriu aqui um bridge trunk. Vamos ver aqui. A gente acabou criando aqui. Vamos remover ele aqui? Vamos pra gente fazer de novo? Vamos criar de novo. Vamos remover ele aqui. Vamos fechar aqui. Vamos fazer um resync aqui rapidinho. Que a gente quer mostrar, né, do início, então fazer um resync aqui sem ele. O meu ambiente de teste já estava o perfil, essa configuração ela é validada antes de gravar, né? Então vamos só
ressincronizar aqui e a gente continua e vamos criar aquela parte que é importante a gente... Isso, mostrar do início, né, como vem, então... Que é o mesmo processo que a gente fez na CLI, né? A CLI a gente criou a mesma VLAN Translation, né? Isso, VLAN Translation. A gente criou do... Então, vamos fazer o caminho GPON, device, PON1, vamos lá, aí a gente vai naquela ONU, primeiro ONU, né? Config ONU, Service, Configuration, Define Data Service, para a gente escolher o perfil de novo, Bridge Trunk, para a gente avançar. Vamos avançar, né? Aí sim, a gente vai marcar aqui o trunk. Certo. Pra gente avançar. Vai estar zerado, como está zerado para nós aqui as opções agora. Isso, está zerado aqui. Tá? A gente pode ir aqui em Manage Profile para adicionar, né? Que é esse o caminho que se faz, tá? Então, para criar um perfil de VLAN, tendo a ONU ligado. Aqui a gente vai colocar o Bridge Underline aqui. Algo que referencie faça perfil. Sentido a ação, né? Que a gente quer colocar. Trunk, VLAN 22 e VLAN 23, ok? Então aqui a gente vai ter o trunk com a ação, né? A gente tem que marcar aqui como trunk, né? Se não marcar aqui, aí tem que selecionar, deu o nome Bridge Trunk VLAN 22 e 23, aí tem que colocar o CVLAN, que no caso o VLAN C seria o VLAN do cliente, né? O que a gente vai transportar. Então é 22, a gente cria. Pronto, deu aqui com sucesso, a gente fecha aqui, tá? A gente vai ver que já está aqui o perfil, ó, de Bridge Trunk VLAN 22 e 23, só que dá para ver aqui que a gente só adicionou uma tradução para essa. É uma tradução por vez. Exatamente, uma tradução por vez. Então, a gente quer adicionar mais uma, né? A gente colocou a 22, para a gente adicionar mais uma, a gente vai aqui abaixo, ó, no botão ADD Translation. E a gente marca de novo o trunk, e agora a gente insere a tag da VLAN 23, cria. Criamos, fechamos. Bom. Agora sim, ó. Então a gente tem aqui, né, as duas ações de VLAN. Quando aplicarmos, associando uma ONU, né, quando tiver a tag da VLAN 22, ela vai encaminhar na porta local, né? Quando tiver a tag da 23 também vai encaminhar. Também. As duas em modo trunk. As duas em modo trunk, tá? Fechou aqui. Também não vamos aplicar ainda, né? Tá? Vamos fechar aqui. Então, a gente já tem, né, as duas possibilidades aí, né? Se a gente quisesse, né, seguir ali, configurando um perfil de VLAN em acesso, né, a gente poderia também, era só avançar, né, e definir a ação que a gente quer ali para VLAN. Tá? Certo. É bem tranquilo. Tá? Quando a gente for configurar agora no provisionamento, a gente mostra daí isso tudo, né, funcionando. Aqui fechou essa parte de criação dos fluxos? Fechou. Para o roteador não precisa criar VLAN, perfil de VLAN, então é só para Bridge mesmo. Só um detalhe importante, a gente estava comentando antes de começar a gravar esse vídeo, sempre fez uma configuração, salva a configuração, indiferente se for na gerência ou na CLI. Isso é padrão de equipamentos. Os equipamentos não ficam salvando sozinhos a todo momento. A gente tem que fazer uma alteração, tá certo, terminou, salva a alteração no equipamento. Exatamente. Na gerência a gente tem o botão Save Configuration, a gente clica aqui, tá salvando. Se fosse na linha de comando, a gente executa o copy, espaço, run, espaço startup, ou copy, espaço R, espaço S. É um atalho já. É um atalho já para fazer esse salvamento. Então, salva com sucesso. Aqui está pronto. Maravilha. Então, a próxima aula agora a gente começa provisionamento. O primeiro cenário vai ser provisionamento de uma ONU Bridge, simples, uma VLAN, como é a maioria dos provisionamentos, acredito eu, hoje, né? Falando de hoje. Depois a gente vai incrementando esse cenário aí, perfil a perfil. A gente já vai falar dele e já começa o provisionamento em seguida.